2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Então Paulo, quando recebeu essa revelação, na segunda carta que ele escreve para Corinto, Corinto era uma cidade portuária, ele escreveu essa carta para a cidade de Corinto, essa segunda carta, ele recebeu essa revelação. Ele mostrou o que o diabo estava usando para cegar a mente das pessoas. O que o diabo estava fazendo? Estava falsificando as palavras de Deus. As palavras de Deus são santas. A Bíblia fala que a palavra de Deus, disse Jesus, é espírito e vida. A palavra de Deus é lâmpada. Ela acende na mente do ser humano, ilumina todo o corpo, alma, espírito. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, versículo 105. Mas Satanás estava fazendo o quê? Falsificando a palavra que estava chegando até o povo. Então, quando a pessoa recebe aquilo que é falso, não acontece o efeito desejado. Se você tomar uma medicação falsa, vai ser inútil. Você vai continuar com a mesma doença e a falsificação daquela medicação vai dar tempo para que a doença que ela não está combatendo ainda venha se alastrar mais ainda pelo teu corpo. Porque você pensa que está sendo combatido e não está. Então, quem que o diabo está usando para falsificar a palavra de Deus? Inspirando nessa falsificação? Esses filhos dele, que você vê aí na televisão, vê muitos na internet. Quando uma pessoa te dá uma palavra falsificada, que não vem de Deus, 7 coisas de cara você já identifica. Primeiro, na palavra falsificada, não tem a testificação do Espírito Santo. O Espírito Santo só testifica com a palavra que sai da boca de Deus. Segunda coisa, quando alguém dá uma palavra falsificada para alguém, se a pessoa está com fome, ela continua com fome, espiritualmente falando. Se a pessoa está doente, ela vai continuar doente. Se a pessoa está com síndrome do pânico, que é uma possessão maligna que causa isso, ela vai continuar aprisionada por aquele demônio do pânico. O sintoma que a pessoa tiver por a palavra ser falsa, a palavra de Deus é verdadeira. Então a palavra que eles estão dando para o povo é uma palavra falsa, que eles estão dizendo que é de Deus, mas não é de Deus. Está cegando o entendimento dos seres humanos. E você pegando um cego pela mão, você conduz ele facilmente aonde você quer, a que lugar você quer, e você faz com ele o que você quiser. Não é à toa que esses homens estão bilionários às custas de pessoas cegas, que vinculam o evangelho a dinheiro e pensa que Deus precisa do pedaço de papel chamado dinheiro. Pensa que quando Deus criou os céus e a terra, Ele foi pegar papel, dinheiro para criar o mundo. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua verdadeira palavra santa e poderosa. Amém. Não pegou nada natural para criar céu e terra. Deus governa e
palavra. Então o segundo ponto é esse. Quando a palavra é falsificada, que está chegando na tua vida, você continua com os mesmos sintomas que você tinha antes. Terceiro ponto, para você identificar que uma palavra é falsificada, ela não é verdadeira, não está te alimentando, é quando a palavra chega até você e no lugar de te fazer bem, além do mal que já existe aí, ela te faz mal. Palavra falsificada, ela não somente traz o mal, não somente vem e não te livra do mal, ela acaba te trazendo outros males. Prisões sem muro. Como é que você prende uma pessoa sem botar muro em volta dela? Com palavras na cabeça. Eu sei que tem um monte de gente que o Espírito Santo vai colocar para assistir essa mensagem, como você talvez esteja nos ouvindo e assistindo esse vídeo nessa hora, em que você sofre da síndrome do pânico, da depressão, do medo, angústia. Isso tudo são prisões sem muro que está dentro da tua cabeça. João 8,32, conhecereis a verdade, a palavra verdadeira de Deus, e a verdade, essa palavra que sai da boca de Deus, vos libertará. Quarto ponto que você identifica olhando para a pessoa, que aquela palavra que está saindo ali, ela é falsa. Se todo mundo prestasse atenção nisso, ela não concorda com o Evangelho de Jesus e com os ensinamentos dele. É aquilo que você pergunta à pessoa, eu sempre pergunto na internet: me prova nos ensinamentos de Jesus o que você está mandando os outros fazerem, para que eu também mostre e prove. E fico até hoje sem resposta, e vou ficar sem resposta. Por quê? Porque eles ensinam coisas falsificadas que não estão nos ensinamentos de Jesus. Por isso, hoje, para você achar uma igrejinha verdadeira, humilde e simples, mas que tu entre, se alimente com a palavra verdadeira, você tem que, suar, botar teu rosto no pó, joelho no chão, oração e clamar que o Espírito Santo de Deus te mostre e te conduza até o lugar. Porque esses templos suntuosos que você vê aí na mídia e que você passa na rua em avenidas principais, são lugares prostituídos, aonde a palavra de Deus não está, estão dando uma palavra falsificada. Quinto ponto, que você vai ver que aquela palavra é falsa. Uma palavra falsificada está chegando até a pessoa. Toda palavra falsa, ela nunca te conduz para as coisas espirituais. Ela só te conduz para as coisas carnais e naturais. Tudo que o filho do diabo, lá de terno e gravata na televisão, ou até mesmo na internet, ou no rádio, ou em outro lugar qualquer, está mandando você fazer, que não está nos ensinamentos de Jesus, só te conduz para as coisas da terra. Nunca te conduz para uma coisa espiritual, para a glória de Deus, porque a palavra é falsa, está falsificada. Sexto ponto, que você vai identificar que aquela palavra é falsa, não vem de Deus. A palavra falsificada, ela não traz sinais, ela não traz prodígios, ela vem vazia, te deixa ainda mais vazia e ainda arranca de você, te rouba, se alguma coisa ainda tiver na tua vida. Ela arranca. 2 Pedro capítulo 2, verso do 1 ao 3, Pedro profetiza dizendo que arrancarão a pele das ovelhas sem piedade. Arranca. Te dão uma palavra falsa para arrancar o que naturalmente você tem na tua casa, tuas finanças, o teu carro, tua casa, tua caderneta de poupanças, querem arrancar o resto do que tu tem. Sétima coisa, que você olha e diz, aquela palavra é falsa. Palavra falsa não produz frutos para a glória de Deus. Ela não produz. Não produz frutos, não tem fruto. Tu vê a vida da pessoa que está anos ouvindo aquelas mesmas palavras, continua a mesma coisa, não se desenvolve, não cresce. Por quê? Porque é uma palavra falsa, é uma palavra mentirosa. Aí Paulo escreve dizendo que o príncipe desse século, que é quem inspira essas palavras e que dá essas palavras, cegou o entendimento, alvo número 1 do
diabo na vida do homem e da mulher? É a cabeça, é o entendimento. Se Satanás conseguir alojar uma palavra dele na cabeça de alguém, ele arrasa com aquela pessoa em poucos dias, se bobear até no mesmo dia. Porque uma palavra maligna, uma palavra falsa, uma palavra satânica, na cabeça de uma pessoa que está cega, que não consegue discernir um palmo na frente do nariz do que é espiritual e do que não é espiritual, do que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que Jesus mandou fazer, o que Ele não mandou fazer, a pessoa está cega pelo diabo, ela facilmente é presa fácil nas mãos do inimigo. Ela é presa simplesmente fácil nas garras de Satanás. Então, quando Paulo está escrevendo essa palavra aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao 4, a preocupação de Paulo era que aquele povo atentasse para as palavras que estavam ouvindo. Se o povo de hoje em dia, na igreja contemporânea, atentasse para as palavras que estão sendo ensinadas, pegasse a Bíblia para comparar o que estão pregando e dizendo e mandando eles fazerem, você ia ver esses mercenários no ponto de ônibus, pegando o ônibus para sair para trabalhar. Você ia ver esses mercenários sozinhos, vazios em lugares vazios, não teria uma multidão lá dando ouvido a eles. Mas são poucos os que na face da terra têm um entendimento iluminado, esclarecido pela lâmpada da palavra. Você encontra muitas pessoas cegas. Aí Jesus fala que se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova, ou ambos cairão no abismo, conforme a tradução da sua Bíblia. Ambos vão cair num buraco, vão cair numa cova, porque é cego guiando outros cegos. O povo nem percebe que o que eles mandam o povo fazer, eles mesmos não fazem. É tão bom que eles mesmos não fazem. Quando Jesus manda um homem de Deus, uma mulher de Deus, falar para alguém fazer alguma coisa, você vai encontrar o homem de Deus, a mulher de Deus envolvida naquilo que Jesus mandou fazer. Não é à toa que Jesus falou: basta o servo ser igual ao seu Senhor. Não é o discípulo maior que o mestre. Basta o servo ser igual ao seu Senhor. Repetimos e ensinamos o que Jesus mandou ensinar. João 28, 20. Mateus 28, 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ensinamos e repetimos o que Jesus mandou ensinar. Aí lá em João 16, 33. Quando as aflições vierem, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, disse Jesus. Quando as aflições vierem, por causa dos ensinamentos da palavra, que são lâmpadas na tua mente, que iluminam o teu caminho, que é lâmpada nos teus olhos, que não te deixa tropeçar com o pé em pedra, você desfaz as obras do diabo, repreende, destrona, envergonha os falsos mestres, pisa na cabeça da serpente, repreende, expulsa demônios e enfermidade e continua marchando em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, porque a palavra te iluminou a mente. Então esconde essa palavra aí dentro do teu espírito, dentro do teu coração. Eu preciso receber a genuína palavra que saiu dos ensinamentos de Jesus, da boca de Deus. Toda palavra falsificada vai causar danos terríveis à saúde espiritual da pessoa e consequentemente até à saúde física. Tem pessoas que estão em depressão, estão até doentes em leitos de hospitais, por causa de palavras mentirosas, malignas, que se alojou na cabeça dela, na cabeça dele. Então, esconde essa palavra aí no teu espírito. 2 Coríntios 4:4, nos quais o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer ver a imagem de Deus? Quer ver a imagem de um Deus que é Espírito? Ora, como eu vejo a imagem de um Deus, se Deus é Espírito, é quando eu ponho a minha fé na palavra dele. Eu vejo esse Deus se manifestando e se movendo a meu favor.
E a Bíblia diz que o Espírito é como o vento. O Espírito sopra, o vento sopra de um lado, sopra, tu não sabe de onde veio, para onde vai, mas tu não pode negar que está sentindo. Você verá as testificações dos sinais de Deus na tua vida, cada vez que tu amar, valorizar, pregar, viver, ensinar a santa palavra de Deus e não compactuar nem aceitar palavras falsas, mentirosas, nem andar em conivências com os inventores de mentiras, como Isaías profetiza dizendo. Os inventores de mentira. O Evangelho de Jesus está aqui. Está aqui Mateus, Marcos, Lucas, João. O pilar da estrutura espiritual do crente. Está ali Jesus falando, te ensinando, ordenando, mandando. Quando tu alicerça a tua vida no que Jesus mandou, você é outro tipo de pessoa. Mas quando as palavras falsas, você começa a botar a tua prática em cima daquilo que é falso que você está ouvindo lá, você passa a ser um outro tipo de pessoa e as coisas começam a desmoronar na tua vida. Então esconde essa palavra no teu coração, que por ela o Espírito Santo nos dê vida pela palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Esconde a verdadeira palavra de Deus no teu coração, e a Ele seja toda a glória por todos os benefícios que nos tem feito. Quer identificar um falso mestre? Observe as palavras que estão saindo da boca dele ou dela e compare com o que Jesus deixou ensinado. Toda palavra que não repousar nos ensinamentos de Jesus é falsa. Não aceita, não engula. Vai te levar à morte. Porque a palavra de Deus, só ela, é espírito e vida. Que ao Espírito Santo seja toda a glória, porque sem ele nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.